Boa noite, família. É um privilégio poder estar compartilhando com vocês hoje um pouco do que Deus tem me ensinado, né, nessa caminhada. E com certeza, né, agradecer o Yuri e Samara pela oportunidade de estar aqui compartilhando hoje com vocês, né? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série do livro de Marcos, né? Na última vez o Yuri pregou sobre o capítulo 4 e hoje eu vou pegar sobre o capítulo 5, né? No capítulo 4, é um capítulo em que Jesus conta diversas parábolas, né? São 4 parábolas e que ele ensina um princípio em cada uma delas, né? Ele fala sobre a do semeador, né? Sobre o nosso relacionamento com Deus, a nossa profundidade do nosso relacionamento com Deus. A da lâmpada, né? Sobre nossas responsabilidades na fé. E a da semente e do grão de mostarda, que fala sobre o reino de Deus. E com essas parábolas, Deus introduz diversos conceitos teóricos, né? E no capítulo 5, que é esse que a gente vai ver hoje, é a prática disso, né? Ele vivendo em prática, ele ensinou a teoria e ele vai lá agora colocar tudo isso em prática, né? E para trabalhar hoje esse conceito que a gente vai extrair do livro, desse capítulo 5 de Marcos, eu estava pensando, nossa, sobre o que pregar, né? E eu pensei numa situação que, nossa, às vezes é muito desafiante. A gente, sei lá, tá jogando um jogo e a gente trava, não consegue passar de fase. A gente tá na faculdade, tem aquela lista de exercício que a gente, nossa, não consegue resolver por nada. A gente espreme a nossa mente e não sai do lugar. A gente tá no trabalho e nosso chefe pede uma tarefa pra gente que a gente tenta de tudo e não consegue fazer, né? E a gente vai lá, vai tentando. Ou a gente, sei lá, tá com uma doença, não tá se sentindo bem, sei lá, tenta tomar um copo cheio de açúcar e água, mas não dá certo. Tenta várias coisas ali que tá dentro do seu alcance e não dá certo, né? E o que a gente faz? A gente, no jogo, a gente vai atrás de uma pessoa que já jogou, né? E tenta achar ali um meio para sair daquela fase, né? No nosso trabalho, a gente vai atrás do nosso chefe, fala assim, chefe, me ajuda. Na faculdade, a gente vai atrás de um mentor, né? Uma pessoa que já está num nível mais avançado da faculdade e tenta achar uma resposta para aquilo, né? Se a gente está doente, a gente vai atrás da nossa mãe, que a nossa mãe sempre tem uma resposta. Mas esse é o ponto, né? De lidar com essas situações desafiantes, né? E o título da pregação de hoje tem a ver com isso, né? Sobre cansados de tentar. Esse é o título da pregação de hoje, né? E o nosso primeiro ponto sobre essas situações que nos desafiam, né? É esse: soluções que o mundo tem a oferecer para os nossos desafios. Né? Eu gostaria que a gente abrisse lá em Marcos, capítulo 5, e a gente vai ler do versículo 21 ao 26. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 26. A gente vai ver uma abordagem de duas pessoas que estavam enfrentando grandes desafios, né? Desafios na área da saúde, né? E que eles tentaram de várias formas, né? E vamos ver qual foi o desfecho dessa história, né? Então, Marcos capítulo 5, do 21 ao 26. Eu vou ler pra gente, né? A Bíblia diz: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés dele, implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. No versículo 24, então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Uau! Aqui a gente vê essa situação de duas pessoas, né? Um homem, né? Um líder religioso, né? Uma pessoa influente no meio religioso e que tentou, dentro da religiosidade, achar uma resposta para o problema que ele estava enfrentando lá, com a filha dele doente, né? E ele não encontrou. Né? A moça, ela tentou diferente, né? Talvez ela não seja religiosa, talvez ela não tenha uma religião, e ela foi atrás da medicina. Né? Ela foi atrás dos melhores médicos, ela
comprou os melhores tratamentos que o dinheiro alcançava naquela situação, né? Vários medicamentos, várias coisas para tentar curar ela mesma, mas em vez de melhorar, ela só piorava, né? Então, são 12 exemplos de que o mundo tem a oferecer para a gente, né? O mundo tem a oferecer, talvez, dentro dos nossos dilemas, nossos problemas, talvez essas duas opções, uma opção como o mundo religioso tem a oferecer, né? Você não precisa se arrepender, você não precisa lidar com seus problemas, somente sinta essa emoção, né? E se entregue a ela, ou algo do tipo, né? Ou céticos que falam assim, não tem como essa questão de relacionamento com Deus dar certo, então eu vou atrás da filosofia, eu vou atrás da matemática, eu vou atrás dos conhecimentos de exatas no mundo, né? E eu vou tentar achar uma explicação para algo que só cabe à fé, né? Sim. E a gente vê essas duas pessoas, né, que estão enfrentando esses desafios, né? E a gente pode ver também isso no Antigo Testamento, né? Um homem que também estava enfrentando uma grande dificuldade, né? A gente vai ver uma escritura lá em 2 Crônicas 16, do versículo 12 ao 13. Então, 2 Crônicas, capítulo 12, perdão, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. Eu vou ler pra gente. Né? Então, aqui, é na época dos reis, contando a história do período dos reis de Israel, e vai contar a história sobre um pedaço da história de um rei chamado Asa. Tá? E essa história está lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. Eu vou ler pra gente. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacada por uma doença nos pés. Embora essa doença fosse grave, não buscou ajuda no Senhor, mas apenas nos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Olha isso, né? Por que Asa não procurou a Deus? Né? Porque essa escritura fala, ele tinha uma doença que era extremamente grave. Então, ele não tinha fé suficiente que Deus poderia curar ele. Por isso, ele não buscou a Deus. Ele pensa, nossa, isso aqui é tão difícil, esse problema, que nem vale a pena lá incomodar a Deus. Porque isso aqui é incurável. Né? Então, ele aceitou a situação dele e se entregou. Né? E acabou a vir falecer devido a essa doença. Né? Então, muitas vezes, nós passamos por problemas na nossa vida que a gente acha que não tem solução. Né? Talvez algo que você nem mereceu por aquilo, mas você passou. Talvez uma situação de abuso, talvez um acidente que você sofreu no trabalho, talvez uma doença contagiosa que você pegou e você nem sabe como, né? Como a gente passou pela Covid. Né? Situações ali que deixam a gente paralisados. Né? E que a gente não tem a fé que consegue achar a resposta para isso. Né? Então a gente vê essas três situações, né? De pessoas que estavam com grandes problemas e que tentaram achar a resposta no mundo. Asa aqui, tentou, dentro da medicina, achar a solução para o problema dele, né? E não encontrou. Né? É isso que as soluções que o mundo tem para oferecer para a gente. São coisas que parecem lógicas. Se eu estou doente, logicamente, eu só dependo do médico. Se eu tô mal espiritualmente, eu dependo ali daquele calorzinho que eu vou receber num culto animado, né? Então, são respostas que o mundo tem a oferecer e que talvez parece fazer certa lógica, né? Mas que no final resulta nisso, né? Na morte. No caso do Asa foi uma morte física, mas também acontece da morte espiritual. A gente perder totalmente a nossa fé, né? E não chegar a lugar nenhum, se iludindo com com soluções óbvias que o mundo tem a oferecer, mas que não levam a lugar nenhum, entende? E isso me ajudou muito a olhar para mim, né, no meu coração, ver o quanto que, de fato, eu tenho confiado em Deus para achar respostas para os desafios que eu venho enfrentando na fé. Com certeza. Né? E pensar sobre isso, né? Pensar o quanto que eu tenho depositado, de fato, a minha confiança em Deus, né? Asa tinha toda a possibilidade de ir lá e buscar a ajuda de Deus, mas ele não buscou. Ele tinha um sacerdote a serviço dele, 24 horas. A qualquer momento que ele tomasse essa decisão,
ele tinha o acesso a isso. Né? Nós aqui, como discípulos, nós temos nossos discipuladores 24 horas disponíveis para a gente. Né? A gente tem a gente tem todos os irmãos do reino, né? Que pode ajudar a gente e ajudar a gente a achar a resposta, né? Mas a gente pode ter essa resposta a nosso alcance, mas mesmo assim não procurar, né? Não procurar auxílio em Deus, né? E para mudar essa situação, né? Com certeza a gente pode aprender com o desfecho dessa história de Marcos 5, né? Qual foi o desfecho dessas duas histórias, né? Do Jairo, né? O líder da sinagoga e da mulher com hemorragia, né? O que aconteceu com eles, né? E isso se dá ao nosso segundo ponto, né? O nosso segundo ponto é o seguinte: as soluções que Jesus tem a oferecer, né? Qual é a solução que Jesus deu para essas duas pessoas, né? Então a gente vai continuar lendo lá no capítulo 5 de Marcos, agora do versículo 27 ao 34. Eu vou ler para a gente. Então, a partir do Marcos 5, a partir do versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente, a hemorragia cessou e percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No versículo 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E os discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? No versículo 32, Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá e fique livre do seu sofrimento. Olha isso, olha a forma que aquela mulher encontrou a resposta por todo o sofrimento que ela vinha passando, por todos aqueles anos, né? Por mais de 12 anos lutando com isso, né? E é incrível de entender essa situação porque tinha uma multidão em volta de Jesus. Várias pessoas estavam tocando fisicamente em Jesus. Mas somente ela foi curada. Somente ela recebeu aquela cura, embora várias pessoas estivessem tocando ele. Inclusive os discípulos questionam ele, como você quer saber quem te tocou? Olha essa multidão aqui te esmagando. Mas só ela foi curada. Por quê? Porque ela chegou até Jesus com fé. Né? Fé é o pré-requisito para a gente receber essa resposta de Jesus. Né? Da mesma forma lá que Asa, ele não tinha fé que o problema dele tinha solução em Deus. Né? Então, para ele, mesmo ele tendo acesso lá ao sacerdote, era impossível, né, Deus curar ele, porque ele não tinha fé que Deus poderia fazer isso na vida dele. E essa mulher fez o oposto. Né? Ela teve fé que ela poderia ser curada por Jesus. E foi a tocar nele com essa intenção. Ela foi intencional. Né? Ela deu o passo de fé. Né? Então, às vezes a gente passa por grandes desafios, grandes situações, e a gente não tem essa coragem. Né? Ela foi tremendo de medo, mas ela foi. Né? E muitas vezes a gente não tem essa coragem de dar esse passo no escuro na fé. Né? E olha isso, né? Ela, por estar sangrando, ela era considerada na fé judaica como ela estava numa situação de impureza. Além dela estar impura, tudo que ela tocasse ficaria impuro até o final do dia. Né? É uma lei que a gente pode consultar lá em Levítico 15, que fala sobre isso. Né? E mesmo ela assim, ela foi lá e tocou em Jesus e ficou pura. Né? Olha isso, né? Mesmo se você estiver lutando com isso, né? Jesus não tem um pré-requisito de como você vai estar. O único pré-requisito é a sua fé. Né? Ela estava lá, naquela situação, totalmente impura, mas mesmo assim foi lá e deu esse passo de fé. E Jesus não se importa com o fato dela estar impura e ter tocado nele. Né? Porque ele queria ali, de fato, ajudar ela com aquela situação impossível. Né? Então, a fé dela... E olha isso, né? Jesus poderia falar, vai em paz que eu te curei. Né? Mas não, o que ele fala para ela? Vai em paz, a sua fé a curou. Eu falo, uau, olha isso, Jesus fez todo o trabalho, mas ele dá o mérito a ela. Né? Olha isso, é incrível, é dessa forma que Deus nos trata. Às vezes a gente tem uma imagem de Deus como o nosso pai, no Google da nossa cabeça, mas aparece lá
a foto do nosso pai, quando a gente pensa sobre o que é ser um pai. Mas longe disso, né? Deus é o nosso pai, mas não é um pai como o nosso pai físico, né? Ele nunca vai tratar a gente como o nosso pai físico. Por mais que o nosso pai físico ame a gente, ele nunca vai tratar a nós como Deus vai nos tratar, né? Sim. Realmente, na expectativa de como que a gente pode se tornar filhos à vontade dele, né? Então, Jesus, ele coloca isso, né? Coloca o mérito totalmente na fé dela, né? E isso que ele faz com todos nós, né? Em que a gente pode buscar a solução para os nossos problemas e Deus ainda vai colocar o mérito na gente, né? Para a gente ter dado esse passo da fé, né? Então, a busca para a solução dos nossos problemas que são insolucionáveis pelo mundo é esse, né? É primeiro dar o passo de fé para a gente ir em direção a Jesus e poder passar por isso, né? Encontrar as respostas para os nossos dilemas, seja fisicamente, seja psicologicamente, mentalmente, qualquer situação que você esteja passando, né? A gente tem uma resposta em Jesus, né? Ele nunca vai deixar a gente sem resposta, né? Então, a gente vê isso, né? Como que Jesus tratou essa mulher. Agora a gente vai ver a situação agora do Jairo, né? Quem que era esse Jairo, né? A gente pode ver uma escritura agora, lá em Marcos capítulo 3, né? Um pouco antes disso acontecer, né? Talvez horas antes dessa situação acontecer, a gente vai ver o primeiro encontro de Jairo com Jesus, né? Lá em Marcos 3, né? Marcos 3, versículo do 4 ao 6. Eu vou ler pra gente. Tá? Marcos 3, versículos do 4 ao 6. A Bíblia diz: Depois Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio, olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. E ele a estendeu, e a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Então, olha isso, né? Jairo, ele era o líder dessa sinagoga, né? A sinagoga da Galileia, né? De Cafarnaum, onde Jesus estava naquele momento, né? Então, com certeza, né? Ele, por ser o líder daquela sinagoga, né? E de estar todos os mestres da lei ali reunidos, né? Ele fez parte também desse plano, dessa conspiração para matar Jesus, né? Então, esse é o homem que são horas depois, né? Então, Jesus ele sai dessa cidade de Cafarnaum, atravessa o mar da Galileia, cura o gadareno, depois volta, né? E é na volta que Jairo vai lá e procura ele, como a gente viu agora no início dessa parte do versículo do capítulo 5 que a gente está vendo, né? Então, olha isso, né? Era o cara que, horas antes, estava traçando um plano para matar Jesus, né? E vamos ver como que Jesus ajuda Jairo, né? Então, a gente vai voltar lá para o capítulo 5 de Marcos. Agora a gente vai ler a partir do versículo 35. Né? Então, Marcos 5, do versículo 35 ao 43. A gente vai ver como que Jesus trata Jairo, né? Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: A tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e lamentando em voz alta. No versículo 39. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Aí todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saísse, tomou consigo o pai e a mãe, a criança, e os discípulos que acompanhavam, entrou onde se encontrava a criança. No versículo 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno que você levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ela deu ordens expressas para que ele deu ordens expressas para que não dissesse a ninguém e que mandou que dessem à menina algo de comer. Uau! Olha isso. Jesus, ele vai até a casa da pessoa que horas antes
estava planejando matar ele, né? Olha o coração de Jesus, né? De momento algum, tratar nós pecadores da forma que a gente merece, né? Com certeza, Jairo não merecia ser tratado assim. Da mesma forma que eu, quando eu fui encontrado, quando eu fui evangelizado, eu também não merecia alcançar o reino de Deus, né? Ninguém de nós aqui merecia, né? E esse é o ponto, né? Jairo passou ali por um desafio, porque Jairo estava cercado de pessoas que não tinham fé, né? Elas chegam até Jairo e falam assim, Jairo, não incomoda mais o mestre que a sua filha morreu. Era um desafio tão grande ali, que eles não acreditavam que Jesus tinha uma resposta para aquele desafio da morte, né? Então, eles iam lá e queriam tirar ali Jairo de perto de Jesus, né? Até chegando na casa dele, Jesus fala sobre ela estar dormindo e eles dão risada na cara dele, né? Ele estava cercado de pessoas que não tinham fé. E aquelas pessoas podiam, com certeza, né, influenciar Jairo a desistir. Né? Jairo estava tão perto da cura, mas se ele desse ouvido àquelas pessoas sem fé ao lado dele, ele não teria a cura da filha dele. Né? Então, com certeza, né, a essência da fé em conseguir conquistar e achar as respostas para os nossos desafios vem disso. Não só da gente ter fé, mas a gente se desviar da falta de fé das pessoas que talvez seja a nossa volta, né? Muitas delas dentro da nossa própria casa, né? E o que eu acho incrível desse desfecho dessa história é que Jesus ele vai até a casa de Jairo para curar 2 pessoas. Mas vocês falam assim, nossa, mas só curou a menina. Mas não, né? Ele foi até a casa de Jairo com a tentativa de curar o coração de Jairo, né? Assim que Jairo encontrou Jesus ficou em silêncio, né? Jairo precisou insistir, se prostrar no chão para convencer Jesus de ir lá e curar a vida dele. E olha isso, ele chama Jesus para ir na casa dele, né? Imagina o escândalo que foi para aquela sociedade. O líder da sinagoga, o cara que estava liderando as pessoas que queriam matar Jesus, horas depois estava recebendo Jesus na casa dele, né? Então, por que Jesus fez isso, né? Jesus, assim que Jairo chegou na frente dele, ele só falaria, sua filha está curada, pode ir. Como ele fez com o centurião. O centurião chega lá e fala assim, nossa, eu não sou digno que você entre na minha casa, por favor, só fala uma palavra e a minha filha vai estar curada. E ele vai lá e fala, a filha do centurião foi curada. Mas do Jairo não, foi um tratamento totalmente diferente. Justamente por causa disso. Jesus queria curar 2 pessoas. Ele queria curar a filha dele que estava doente, precisava de ajuda, mas também ele queria curar Jairo, né? Do orgulho dele, do coração duro que ele tinha, né? Porque se ele estava cercado de muitas pessoas que não tinham fé, era resultado de ele também ser uma pessoa que não tem fé. Né? Quem nós somos é muito por resultado das 5 pessoas, talvez mais próximas que a gente conhece, né? A gente está cercado de pessoas sem fé, provavelmente é porque a gente também é uma pessoa sem fé, né? E Jesus, ele vai e trata isso, né? Ele pensa em desistir, mas Jesus vira para ele e fala, então somente creia. Então, Jesus estava lidando ali com a falta de fé de Jairo, né? Então, essa é a resposta que Jesus tem para a gente. Não é somente solucionar aquele nosso problema que a gente está enfrentando, mas principalmente tratar o nosso coração. Porque os problemas surgem na nossa vida, não é tipo, nossa, Deus deu uma cochilada, nossa, peguei uma doença, ai, foi mal. Não é isso. Tudo tem um propósito, né? A gente poder lidar com coisas no nosso coração. Deus trata a gente com tanto valor que seria como um diamante, né? Deus está o tempo todo ali querendo lapidar a gente. E para isso, ele coloca essas situações desafiantes para que a gente dê esses passos de fé, cresça na fé, mas também lide com coisas do nosso coração, né? Então sempre vai ser um combo a resposta de Jesus, né? Nunca será somente a resposta para o seu problema, né? Será a superação do algo que você precisa lidar no seu coração, né? E foi isso que se alcança, que Jairo alcança, né? Ele poder receber Jesus lá na casa dele, né?
mudar totalmente a visão que ele tinha por Jesus, uma visão disturbada, desconfigurada de Jesus, em que ele via Jesus ali como um inimigo, como uma pessoa que estava indo contra, né, ao povo de Deus, para ver ali, né, o poder de Deus agindo na frente dele, dentro da casa dele, né? Então, Jesus faz tudo isso para mudar o coração dele, né? E com certeza isso, né? E ver como que Jesus, ele se preocupa com os detalhes, né? E depois de curar a menina, ele fala para a menina, dê comida, menina, que a menina tá com fome. Então, Jesus, ele vai cuidar da gente nos detalhes, né? Se a gente simplesmente confiar nele, né? Se a gente dá esse passo de fé, né? Para mim, isso é muito desafiante, porque eu sou um cara que gosto mais das exatas, né? Eu sou formado em engenharia mecânica, né? E a minha mente assim, é muito racional. Tipo, 1 mais 1 sempre vai dar 2, entende? Você precisa superar um desafio, você vai lá, traça um plano, executa, passo a passo, vai lá e vai dar certo, né? Mas isso é dos principais atitudes que Deus gosta de humilhar, infelizmente, né? Porque a gente, agindo dessa forma, a gente está confiando na nossa própria força, que a gente consegue achar resposta para os nossos problemas, né? Como a gente viu ali, né? Asa confiava que a medicina ia ajudar ele somente, né? E que era algo mais lógico, que era algo ali mais lúcido, mais óbvio, né? a buscar resposta para o problema dele, né? E quando a gente age assim de forma extremamente racional, procurando a lógica, a gente é humilhada por Deus, né? Porque a resposta de Deus vai ser certamente lógica, mas vai depender também de uma grande porção de fé, né? E Deus vai trabalhar nisso com essa intenção, né? De tornar a gente melhor, né? Por isso que ele permitiu que a gente passasse por uma situação de dificuldade, para a gente sair melhor dela. Se a gente passa por uma situação de dificuldade e sai igual a ela, sabe o que significa? Que você vai passar por ela de novo. Talvez de outra forma, talvez da mesma forma. Entende? Porque Deus não vai deixar você com uma deficiência no seu coração ali, algo sem ser tratado. Deus ama a gente demais para deixar a gente ainda de uma forma imperfeita, incompleta na fé, né? E por amor a gente, ele permite que a gente passe por essas situações para nos tornar uma pessoa melhor, né? E para isso eles nos dão desafios, né? Eu gosto muito de uma escritura que o Musa trabalhou no culto domingo, né? Eu queria compartilhar com vocês, está lá em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo do 9 ao 14. A gente já está finalizando. A gente vai só passar por essa escritura que conta a história de Naamã, né? Então, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 9 ao 14. Então, a Bíblia diz: então Naamã foi com seus cavalos e carruagens, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou a mensagem que lhe disse: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me atender, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. No versículo 12, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu a meia volta e foi embora dali, furioso, né? E os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa muito difícil, o senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E a sua pele tornou-se como a de uma criança, né? Uau! Aqui a gente vê a história de um homem cabeça dura, né? A história de Naamã, né? Isso eu fico admirado da presunção desse homem. Olha isso, ele tá à procura de cura, né? E ele fica sabendo que tem o profeta Eliseu, e ele vai até a casa dele, né? E é incrível isso, né? Da mesma forma que Jesus tratou Jairo, Eliseu também trata a Naamã. Ele chega, imagina isso, ele chega
o oficial mais importante chega na porta de Eliseu e ele não sai para atender ele. Ele vai e manda um garoto de recados. Deve ter escrevido num papel de pó, dá esse papel aqui para ele. Lave-se 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele será restaurada. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo. Olha a presunção desse homem. Eu estava certo de que, que ele sairia a me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. Então, ele tinha uma resposta já na cabeça dele, né? Então, isso, nossa, me ajuda muito a olhar para o meu coração, né? Às vezes, eu vou lá no meu tempo discipulado e vou pedir um conselho, mas eu já tenho a decisão tomada, né? E eu não sei por que eu peço conselho, se eu já tenho a decisão tomada, se eu já tenho um plano traçado, né? Isso mostra ali o quanto que há de presunção, né, no meu coração, o quanto que eu posso mudar e ser mais humilde, né? E não pensar nisso, né? Naamã, ele tinha uma convicção de uma certeza de como Deus deveria agir. Olha isso, né? Ele acha que Deus, todo Deus, cabe dentro da cabeça dele e ele pensaria como Deus. O que Deus faria aqui para mim? Se ele não foi isso que eu pensei, não vem de Deus, não. Não é possível. Eu penso igual a Deus, né? Eu estou totalmente dentro da lógica, né? E é dessa forma que a gente fecha a porta, né, para a resposta de Jesus, né? Porque da mesma forma que Jairo precisou se humilhar e receber Jesus na casa dele, porque Jesus queria tratar o coração dele, da mesma forma era Naamã, né? Deus queria não só tratar a lepra dele, mas queria tratar o coração orgulhoso dele, né? O coração presunçoso dele. Então, sempre tenha em mente isso, né? Quando você está lidando com um desafio, Deus ele não quer só te dar resposta para aquele desafio, ele quer tratar o seu coração também, né? Teve inúmeras formas de achar a cura para ele, mas não, tinha que ser daquela forma, né? Através da mensagem de um garoto de recados e se banhar no Rio Jordão, né? Nem na terra dele, né? Porque imagina isso, né? O comandante ele tem que ir até o mar e lá se banhar na frente lá dos seus soldados, naquela posição de vulnerabilidade, se lavar, né? E ser curado, né? Principalmente do orgulho que ele estava sentindo. E ao contrário de Jairo, que estava cercado de pessoas sem fé, Naamã deu a sorte de estar cercado de pessoas com fé, né? Que chegam para ele e falam assim, cara, se ele tivesse pedido uma coisa impossível, mano, você não faria? Agora que o cara te pediu uma coisa tão fácil, não vai lá e faz, sabe? Porque eles acreditaram na palavra do profeta, né? Eles tiveram fé, mais fé do que Naamã. Naamã ia estava virando as costas e indo embora, sem a cura dele, né? Então, isso nos ajuda a pensar, né? Quem são os seus amigos mais próximos, né? Quais as características deles, né? Eles são cheios e repletos de fé, né? Ou muitas vezes pode ser sugadores de fé, né? Pessoas que vão desacreditar das soluções que Jesus tem para nos dar, né? E com isso a gente aprende sobre isso, né? Como que encontrar as respostas de Jesus, né? Que é a conclusão desse nosso segundo ponto, né? E a partir disso, né? A gente voltar lá para Marcos 5, né? Qual é a reação após nós sermos curados, após encontrar a resposta para o nosso problema, para a nossa situação, né? A gente tem um homem que pode nos ensinar muito sobre isso, né? Lá em Marcos, capítulo 5, o versículo 19 e o 20, né? Aqui é o desfecho da história do Gadareno, né? Um homem endemoniado da cidade vizinha, do outro lado do mar da Galileia, que Jesus foi lá para curar ele, né? E após ser curado, né, a gente vê o desfecho da história dele. Em Marcos 5, 19 ao 20. Vou ler pra gente. Jesus não permitiu antes, ordenou-lhe, vá para casa, para a sua família, e anuncie tudo o quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. No versículo 20. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Uau! Olha isso, né? Aquele homem, o Gadareno, ele queria ir com Jesus, ele queria estar próximo de Jesus. Ele estava tão grato
pela a cura que Jesus proporcionou a ele, que ele queria estar lá e servir a Jesus. Né? Esse era o coração de gratidão dele. Estar próximo de Jesus e querer servir a Jesus. E é isso. Jesus vai lá e fala assim, não vem comigo. Primeiro vai lá na sua família e anuncia tudo o que ele fez. Né? Mas qual que foi a ação lá do Gadareno? Ele não só falou com a família dele, mas ele falou para a cidade inteira. Uau! Ele fez muito mais do que Jesus tinha pedido, porque ele estava movido pela gratidão da solução do problema que ele tinha recebido de Jesus. Né? Então, esse é um coração que a gente tem que copiar. Quando a gente está enfrentando esse desafio na nossa vida, seja qual for, seja na área da saúde, seja na área da educação, do trabalho, com a família, qualquer desafio que a gente esteja passando, e a gente encontra isso, né? A gente pode agir como ele, né? E fazer mais ainda do que Jesus nos pede, né? Então, o desafio para essa pregação de hoje é sobre isso, né? Buscar no nosso relacionamento com Deus a resposta para esses desafios, né? Seja também, não só em bons tempos direcionados a cada desafio, eu gosto muito disso, estou lutando com uma área específica, eu vou lá e faço um tempo com Deus sobre aquela situação. Né? Buscar ajuda, né? Dos nossos exploradores, dos irmãos mais próximos da gente, pessoas ali que vão estar cheias de fé para te encorajar em superar essa dificuldade, né? E depois de ter atendido, né? Fazer mais do que Jesus pediu, né? Essa é a melhor demonstração de gratidão que a gente pode dar a Jesus. É fazer mais do que foi pedido. Né? Com certeza. Isso é demonstrar gratidão a Jesus. Né? É demonstrar o quanto realmente somos gratos pela cura que a gente recebeu de Jesus. Né? E, em conclusão, gostaria que a gente pudesse ver uma última escritura lá em Mateus capítulo 11. Mateus 11, do 28 ao 30. Tá? Eu vou ler para a gente de forma mais breve. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é? Então venham a mim todos os que estão cansados de tentar, unam-se a mim, né? Pois o meu fardo é suave e leve. Uau. Então, com essa escritura, eu gostaria de terminar a pregação de hoje e que para Deus seja a glória. Amém.